Gravando, quando quiser. Bem-vindos ao primeiro podcast Conte Sua História. Qual que é o objetivo desse podcast? Trazermos pessoas influentes que tenham relacionamento com o mercado imobiliário, essa indústria da construção civil, e que tenham determinadas dores. E o nosso objetivo aqui é exatamente trocar uma ideia sobre essas dores. Para este nosso primeiro evento, nós convidamos a Suzy Vec, que é uma parceira nossa de muitos anos, administradora profissional de condomínios, tá certo que ela tem uma dor. E também está presente com a gente a doutora Jordana, especialista no mercado imobiliário, tá certo? Onde nós vamos, dependendo da dor, tá certo, a gente trazer as causas e consequências dessa dor. Suzy, bom dia, seja bem-vinda. Fala um pouquinho de você. Olá, tudo bem? Meu nome é Suzy Vreck, eu trabalho com condomínios já tem 10 anos e agora sou síndica profissional. Tenho 2 condomínios em Brasília e comecei a falar um pouco mais de condomínio na internet. Sou corretora de imóveis também e chegou uma dor. Em todas as nossas assembleias a gente tem um problema. Por que a convenção? Ah, porque a convenção diz isso, porque a convenção diz aquilo, porque na minha convenção eu tenho procuração ilimitada. Na minha convenção, só 3 procurações por unidade. Eu falei, gente, eu preciso entender como funciona isso. E nada melhor do que meu amigo Moroni para me ensinar um pouquinho, para eu passar para esse público, sabe? Porque as pessoas realmente elas sentem falta, elas têm esse conhecimento até na hora de comprar o imóvel. Uhum. Elas não entendem como funciona isso até hoje. Uhum. Algumas pessoas entendem, lógico, mas tem umas que compram e quando vai pegar, mas lá eu não sabia disso, mas por que que é assim? E a gente sabe, ontem eu escutei estava conversando com um seguidor meu, ele falou assim, a convenção é a bússola do condomínio. Eu achei fantástico o que ele falou, porque realmente é. Então, porque a gente se orienta por ali e o regimento interno, né? A convenção puxa o regimento interno. Falei, o Moroni vai me explicar melhor isso. Doutora Jordana, fale um pouquinho da sua experiência pra gente. Bom dia, né, a todos. Meu nome é Jordana Moreira, eu sou advogada, tenho escritório aqui em Goiânia, sou especialista em direito imobiliário. Então, quando o Moroni fez esse convite para falar aí um pouquinho sobre as dores condominiais, eu me sinto habilitada para estar aqui trocando experiência com eles e conversando um pouco sobre a parte legislativa aplicável. Maravilha. Então vamos lá. Para a gente entender um pouquinho dessa dor, ela vai ser respondida da seguinte forma. A primeira parte. Suzy, tudo vai depender de como foi concebido o projeto. Na fase de Certo. desenvolvimento, que é alguma coisa que a gente faz todo dia. Porque dependendo de como a gente cria o projeto, a gente cria também as áreas comuns, todos os equipamentos que vão ter lá dentro. E é necessário também, além disso, a gente trazer tudo isso para uma fase de estruturação, que é o que a gente já está fazendo em pelo menos 5 empreendimentos agora, né, doutora? Sim. Que é fazer o quê? Trazer isso que foi concebido do ponto de vista de arquitetura para o ponto de vista de estruturação técnica e jurídica. Porque vai ter um momento em que a gente vai ter que ir com esse projeto que foi aprovado para o cartório para fazer o registro de incorporação. E uma das exigências legais do registro de incorporação é justamente a gente apresentar a convenção do condomínio. Entendi. Muita gente antigamente copiava e colava uma convenção de condomínio que não trazia a realidade daquele equipamento que foi Já vi desenvolvido. Exatamente isso Então que assim, a acontece. gente vê muito também. Copiou, colou, mas não se aplica, porque em tudo, né? Ou Sim. seja, na primeira reunião de condomínio já dá aquele pau. Sim, exatamente. Na constituição do condomínio já gera aquele estresse, Sim, tá sim. certo? Então, para evitar isso, empresas que são bastante estruturadas do ponto de vista de entender essa dor que vai chegar lá na frente, elas se preocupam na fase de desenvolvimento, casar com a estruturação, para que depois, na gestão, não se tenha problema. Entendi. Então, para que a dor não chegue até você, a gente tenta ao máximo mitigar nas fases de desenvolvimento e estruturação, tá certo? Como vai ser a vida do dia a dia desse empreendimento.
Se é uma primeira residência, tem uma característica, se é uma segunda residência, tem outra característica, se é uma incorporação de uma hotelaria, tem outra característica. Então, cada uma delas muda completamente como vai ser a convenção do condomínio, o regimento interno, né? Como usar esse equipamento, tá certo? Entendi. Então, me fala uma dor e vamos falar com a doutora Jordana. Certo. Uma que eu já citei para vocês é a questão da procuração, né? Por que que alguns condomínios a procuração é limitada? Isso está lá na convenção. E alguns condomínios são 3 procurações por unidade. Outro detalhe que tem na própria procuração, antigamente existia muito isso, síndico, somente o síndico proprietário. Não tinha síndico Legal. Profissional. profissional. Hoje em dia você já vê onde eu estou, Uhum. eles pode ser síndico morador ou profissional. Mas tem muitas convenções que isso não acontece. Tem vários, inclusive lá na Asa Sul, tem vários dessa forma. E isso gera um problema danado, porque o morador não quer mais ser síndico. Mas lá na convenção está escrito que tem que ser o síndico proprietário. Uhum. Né? Essas Uhum. são as duas que eu acho assim que pega bastante. Bom, eu acho que para responder isso, a gente precisa voltar ali na origem, que o Uhum. Moroni estava falando. Uhum. O que eu vejo que é um problema na estruturação da convenção? Porque o incorporador, ele não vai gerir o empreendimento, Uhum. ele não Sim. vai gerir o condomínio. Uhum. Então, aonde se encerra a atuação dele, via de regra, se todas as unidades estiverem vendidas? Na assembleia que instala o condomínio. Na GI. Então, a partir dali, o problema é do condomínio Sim, e da gestão do condomínio. exatamente. Então, tinha-se, de fato, essa política de ficar replicando minuta, e não estou dizendo que ainda não aconteça, né? Isso, Uhum. claro que é, que a gente adverte para que o incorporador não faça, mas a gente entende também que acontece. Mas qual é a orientação jurídica para isso? Para que o incorporador, ele mitigue na convenção aqueles problemas que a gente sabe que são usuais do convívio em um condomínio. Uhum. Até porque o sucesso do condomínio também é um sucesso para o incorporador. Sim, Por com quê? certeza. Torna-se um case. Uhum. Sim. Exatamente. Em muitos casos, né, doutora, a gente ainda coloca no contrato de compra e venda muitos dos itens, né, relacionados ao relacionamento de como vai ser como vai pós-entrega, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente tenta trabalhar, e tem que ser um esforço nesse ponto mais do jurídico, de educação para com o incorporador, é isso, é que a minuta, ela não pode ser uma coisa obsoleta que não reflita a realidade de um condomínio. E aí isso também parte, a elaboração dela também parte de entender qual é o seu projeto. Então, se eu tenho um empreendimento que ele é para o público A, eu preciso que ele preveja algumas situações, por exemplo, carro elétrico. Sim. Uhum. Se o meu projeto ele não é para esse público, então de repente não precisa ser uma preocupação. Eu posso deixar isso para que seja tratado depois. Sim. A questão é que a convenção, ela é o que a gente brinca de a Constituição Federal do Condomínio. Sim. E ela precisa trazer essas situações. Então, essa questão da procuração. A convenção, ela precisa trazer a possibilidade de autorização de uso ou não. Então, por que tem convenção que coloca de uma forma e outra de outra? Porque nesse ponto específico, a gente não tem uma legislação que é aplicável, que trate se eu posso ter uma, duas ou três. Então, fica a critério da elaboração da convenção. E aí, é por isso que a gente tem condomínio que tem que pode se fazer uma procuração, ou se pode fazer 3. Entendi. A gente não tem isso pacificado. Entendi. Entendeu? Só um adendo. Depois que a gente começou a falar disso na internet, muitas vezes muitas pessoas vêm falar com a gente. Eu não vou para a Assembleia porque o síndico ele tem 20 procurações, 26 procurações, ele resolve tudo sozinho. Desmotiva. Ele não precisa de ninguém. Só que as pessoas não entendem que elas precisam ir para a Assembleia, elas precisam saber o que está acontecendo, afinal de contas é o patrimônio delas. Sim. Muita gente, né, colocou o dinheiro ali, é o patrimônio delas, tem que saber o que está acontecendo. Só que isso desmotiva. Uhum. E o síndico, ou talvez a construtora que deixou essas Essas lacunas procurações, todas, né? Uhum. e deixou as procurações, porque às vezes vende, ficou lá 20 unidades sem vender, pega as procurações e passa para o síndico. Uhum. Na minha visão, como síndica profissional, isso está errado. Porque, assim, ou ela vai na Assembleia e também participa, ou ela fica, né, no cantinho dela. Uhum. Né? É isso que eu vejo muito acontecer, principalmente num condomínio que eu estou lá, né? Que eu implantei o condomínio, aconteceu dessa forma. Aí os moradores falam, eu não vou porque o síndico vai resolver.
E isso traz um problema sério para o condomínio. Mas Na- na- essa questão, ela deveria ser mitigada na assembleia que instala o condomínio. Uhum. Por quê? Porque a convenção, por mais que ela seja obsoleta ou que ela não esteja refletindo a realidade, é na assembleia de instalação do condomínio que ela é aprovada. Uhum. Então, deveria-se, naquele momento, primeiro, as pessoas comparecerem, que Uhum. já é uma dificuldade Grande. gigantesca. Aham. E, naquele momento em que elas comparecem, elas vetarem aqueles pontos que não estão de acordo. Mas aí é que está um outro detalhe que as pessoas não conhecem. As pessoas não sabem que elas podem fazer isso na Na AGI. Uhum. Elas entendem que o condomínio, ou a construtora chegou, entregou o condomínio, E é isso. aprovou tudo e é isso e aquilo. Elas não entendem isso. Uhum. A semana passada eu participei de uma AGI, foi assim, um tumulto total. A única coisa que as pessoas querem é saber o dia que elas podem entrar no condomínio, Aham. né? Tomar posse do imóvel. Tomar posse do Só. imóvel. E quando vence Tomar a primeira posse do taxa? imóvel, que Tomar nem posse do é em imóvel. relação ao relacionamento que isso vai gerar depois. Né? Exatamente. Então, assim, as pessoas não conhecem como funciona. Porque se você chegar na AGI, né, uma administradora chegar para você, comprou um imóvel, a administradora chegar para você, olha, na AGI você pode, leia a minuta da convenção antes, para você está de acordo ou não, né, para aquilo lá. Uhum. Porque tem gente que chega lá e fala, não, assinou lá, o síndico vai, não ganhou, pronto, e chega. Suzy, uma pergunta para você. Quantos por cento você acha dos compradores de ativos imobiliários, seja ele qual for, leem o contrato de compra e venda? Bom, a minha experiência, de 10, 2. E olhe lá. Em torno disso. E olhe lá. Agora, você imagina a convenção do condomínio, um regimento interno, que ninguém tem a mínima preocupação de buscar. Muito embora, nos contratos de compra e vendas mais modernos, citam que há um arquivo que a pessoa busca ali ou aqui, tá certo? Que fala sobre essa relação pós. Sim. Mas existe um trabalho que é o vendedor vende, a construtora constrói, entrega e é como se dissesse assim, ó, agora toma, o problema é teu, o filho é teu, É. se vira. Exatamente Entendeu? isso que acontece. Então, hoje, alguns equipamentos, a gente já está vendo que a construtora faz questão de permanecer por 1, 2, 3 mandatos para poder ela ir organizando esses Sim. detalhes ao longo do tempo. Para quê? Para não fazer com que o resultado dessa, vamos dizer assim, bagunça, entre aspas, vire uma desmotivação dos condôminos, consequentemente caia sobre o incorporador a desvalorização daquele ativo. Sim. Até porque geralmente ele ainda tem unidade a ser vendida. Normalmente, hoje, é raro, assim, antigamente era raro, hoje acontece com muita frequência. É. Incorporador entregar o empreendimento com bastante unidade em Bastante estoque, unidade de estoque. tá certo? E aí tem outra briga também, né? Porque o incorporador, às vezes, coloca lá no contrato de compra e venda que a partir da entrega, mesmo constituído o condomínio, aí ele quer pagar só 40%, 50% ou 60% da taxa de condomínio. Exatamente. Que também é outro problema É que outro gera problema. para a administração do administração, condomínio. Seja ela do proprietário, seja ela profissional. Sim. Não é isso? E eu Você tem diria- esses problemas lá? Não. 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 Ainda bem. Ainda bem não. Esse não Doutora, tem. Olha, eu diria até que, em alguns casos, a incorporadora quer ficar com a administração por essa razão. por ter ainda Isso. unidades em estoque. Exatamente, Tá. porque ela tem unidades em estoque, ela coloca ali na convenção que ela vai ter esse desconto na taxa condominial, Uhum, e enquanto ela está na gestão, a administração é dela, né? uhum, Que é uma atitude totalmente reprovável juridicamente falando. exatamente. Exatamente. E Tenho não escutado poderia. muito essa reclamação de muitos compradores dos ativos imobiliários Isso. e que se deparam com essa situação Sim. e, em função disso, eles são onerados um pouco mais do que deveria em função dessa condição de desconto que se dá para o incorporador, Sim. né? Tem uma situação que a gente conversa muito assim né, com o incorporador e com as pessoas de maneira geral, que está dentro do que a Suzy falou. As pessoas, elas não sabem como é viver em condomínio. Uhum. As pessoas têm um desconhecimento. Então, porque às vezes, no momento ali da compra, é uma condição facilitada, e com relação ao poder aquisitivo, por ter as facilitações de comprar um imóvel na planta e Está etc. mais preocupado no primeiro momento com a condição financeira. Isso, né? exatamente. E aí a gente passa para um outro momento que é que isso não é esclarecido na compra. Uhum. Então a pessoa ela vai para um condomínio acreditando que é a mesma coisa de morar em uma casa de rua. Uhum. Ou seja, eu comprei, paguei, é meu, vou É fazer meu, o que faço eu quiser.
Então, essa parte formal da Assembleia de Instalação, de ler a minuta da convenção, Uhum. se as pessoas não leem o contrato de compra e venda, que está criando uma obrigação financeira para elas, imagina a futura convenção do condomínio. Exatamente. Então, o que eu percebo de muitos clientes é que eles não sabem o que é a convenção. Uhum. Então, imagina você ter ali aquele cuidado de ler no início. Uhum. Entende? Então, isso é muito difícil e aí é por essas situações que impactam muito o dia a dia do condomínio, Sim. porque a pessoa, geralmente, ela é educada a viver em condomínio pela gestão do Pela condomínio. gestão do Uhum. condomínio. Você quer Na ver- dor, né? Na dor. Não no amor, sempre na Não. dor. Sempre na dor. Aham, Sempre na dor. sempre Você na quer dor. ver um outro problema? O regimento interno. Gente, o pessoal, eles leem o regimento interno. Não, o que eu fiz nesse último condomínio? Nós temos a convenção, o regimento interno, e nós fizemos as regras. Chegamos conversamos de ao ter que ponto de fazer ter que fazer as regras. uma complementação Uma ainda. complementação. Isso levamos para a Assembleia, Uhum. lógico, participação dos moradores, Uhum. para fazer as regras, porque ninguém entendia o regimento interno. Estava tão assim complicado. Para você ter uma ideia, tem o síndica geral, que sou eu tenho uma subsíndica residencial e uma subsíndica comercial. Copia e cola. O que eu faço, a residencial faz, o que a residencial faz, o comercial faz. Uhum. Só mudando o comercial, o residencial e síndica geral. Entendi. Então, assim, o condomínio teve que se adaptar. Lógico que a gente tem que mudar a convenção, mas isso custa. Custa. Né? Difícil E é difícil aprovar também aprovar. por Você causa do precisa quórum. de De 2/3 uma grande do maioria. quórum, Uhum. tal, e a gente não tem alguns imóveis que não foram vendidos ainda. Então, Uhum. a gente tem uma série de problemas aí nesses 2 anos aí que passaram, Uhum. que a gente não conseguiu resolver ainda. Uhum. Mas até, né, vamos ver como é que vai ficar daqui para frente. Doutora, o incorporador, ele vai no primeiro momento, ele entrega lá uma minuta da convenção do condomínio, tá certo? Para o registro de incorporação do empreendimento. Ele pode, ao longo do tempo, fazer algum ajuste nisso até a entrega do empreendimento? Como que funciona isso? Excelente pergunta. O que acontece? Quando você entrega a minuta, a gente chama de convenção, mas ela é a minuta da futura Da convenção. futura convenção. Ok. Ou seja, no momento em que vai fazer a instalação do condomínio, ela pode sofrer alteração. Ok. Tanto é que hoje o registro de imóveis, quando você vai passar ali para a individualização das matrículas, para a instituição do condomínio, eles pedem para você apresentar novamente a minuta que vai ser aprovada em assembleia para a Entendi. instituição. Ok. E aí, o que muitos incorporadores fazem, que é o que a gente diz para não fazer? Uhum. Pega aquela minuta, tira a expressão futura e entrega como a minuta da convenção do condomínio. Ou seja, o cuidado é só no título. Isso, No e aí texto, nem pensar. acaba apresentando o mesmo documento. Aham. Então, assim, o que eu falo para os incorporadores? Eu sei que é uma situação em abstrato, Uhum. porque ali você está desenhando uma situação que muitas vezes foge ao conhecimento técnico do incorporador, porque de fato ali Uhum. ele acompanha até a entrega, o habite e fica só com as unidades para venda. Uhum. Mas a gente precisa ter esse cuidado e procurar bons profissionais Sim. nesse sentido, que tenha aí um conhecimento de mercado, principalmente visando aquilo que são as dores do condomínio no dia a dia, Uhum. porque você consegue mitigar ele na raiz. O outro ponto que a gente esclarece também vai para a assembleia, então leva alguém, né? Faz a contratação de alguém, de um síndico profissional, de uma administradora. Que tenha tempo para ler a documentação antes, para quando Exatamente. chegar lá, Pra suscitar chegar- somente as dúvidas. Né? Isso, e chegar ali e fazer o esclarecimento para as pessoas, né, para os compradores, do que é aquele documento, qual é o impacto daquele documento. Uhum. Então, uma coisa que é recorrente à discussão, a cobrança da taxa, se ela vai ser sobre a fração ideal ou se é Isso. única. Uhum. Então, essa discussão, ela é assim, eterna. E todas as vezes que a gente vai explicar isso para a pessoa, que hoje, legalmente, ela é pela fração ideal, mas Uhum. você pode, na convenção, estabelecer que seja por um valor fixo. Uhum. Então, se a sua convenção não diz nada, a gente vai seguir a regra do regra Código do Código Civil, que é a Uhum. fração. E aí, quando a pessoa da cobertura te procura para você explicar isso, Nossa. gente, é muito Recentemente, difícil. inclusive, teve uma demanda muito grande, se eu não me engano, em São Paulo, em que um proprietário de uma cobertura entrou na justiça e foi todas as etapas, todas as fases, e realmente ele ganhou a desproporcionalização Sim, pelo fato de ser cobertura, né? Então. Só pagar pelo metro quadrado. sim. Né? E aí, assim, o que acontece? Quando a pessoa procura, a gente explica, a primeira questão olha, pela fração, realmente é a cobrança que está estabelecida na lei, mas a sua convenção pode expor de forma diferente.
Mas a minha convenção não dispõe. Qual é a solução? Alterar a Alterar a convenção. convenção. Uhum. Só que isso geralmente impacta as unidades da cobertura. Então, eu vou conseguir mobilizar o prédio todo, o Uhum. condomínio todo para fazer essa Sim. alteração? Não vou conseguir. Sim. E aí, assim, a gente E tem essa aprovação exige os 2/3, 2 né? terços. a alteração da convenção, vai seguir o quórum. Uhum. Concordo. E aí, a gente tem as pessoas que ingressam judicialmente, mesmo a convenção não Sim. dispondo, e a gente Uhum. tem entendimento falando vai voltar para a fração ideal. Ok. E é até uma situação engraçada, porque a gente recebe de alguns clientes as decisões, né, as sentenças de Uhum. primeiro grau. Então, para as pessoas entenderem de maneira geral, a sentença de primeiro grau é a decisão de um juiz único, né? Uhum. Então, as decisões do tribunal já é um coletivo. E existem juízes em primeiro grau que vai lá e manda para um valor fixo, para tirar da Uhum. fração ideal. Uhum. E aí isso sobe para o tribunal cai, porque não Uhum. está previsto na convenção. Sim. Uhum. E essa insegurança jurídica também gera uma confusão muito grande, atrapalhando na gestão e na administração do condomínio. Porque a gente começa a receber essas consultas. Ah, mas eu vi tal decisão. Ou eu vi um advogado falando no Instagram. Ah, tá. Isso tem muito, né? Tem demais. Os Deixa, especialistas de Instagram. deixa eu te fazer uma outra pergunta. Convenção ou Código Civil? O que vem primeiro? Olha, Código Civil. Código Civil. Código Civil. Porque muita gente fala, não, dentro do condomínio quem manda é a convenção, Uhum. né? Depois o Código Civil. É, E muita gente fica com essa dúvida, porque assim, a convenção, é igual a gente falou, é tão variável, né, que às vezes tem umas coisas ali que você olha e fala, não, peraí, vamos pelo Código Civil. Só que tem gente, né, como você falou, os entendidos, né, Uhum. sempre falam o contrário, não, quem manda primeiro é a convenção. O que não, você tá me errado. fala disso? É o Código Civil. Inclusive, a convenção, ela não pode ir contra o Código Civil. Sim. Se ela tiver alguma disposição contrária ao Código Civil, considera-se o Código Civil. Por ser uma lei federal, né? Uhum. Então, a gente brinca que a Uhum. convenção, ela é a constituição do condomínio. Ok, ela é, mas ela precisa respeitar a legislação. E Ontem aí... até, desculpa te cortar, Não, mas ontem imagina. até fui chamada a atenção, porque tem um vídeo que eu falo do Conselho Fiscal, Uhum. aí veio um advogado e falou assim, a convenção, ela é majoritária, ela é a bússola do condomínio. Então, a convenção pode ter algumas... o Conselho Fiscal pode ter mais afazeres na convenção do que no Código Civil. Então, quem manda nesse seria a convenção. Mas você falando, ele fez essa observação no sentido de aumentar as responsabilidades ou de restringir as responsabilidades? Aumentar as responsabilidades Certo. porque ali eu falo exatamente, nesse vídeo, eu falo exatamente do Código Civil, Uhum. né? Do Conselho Fiscal do Código Civil. Uhum. Só que ele disse que não, que na convenção pode ter algumas convenções que aumentam né, os afazeres do conselheiro. Bom, mas não tá errado também. Por quê? Uhum. O que tem que ser observado? Na gestão do condomínio, eu tenho ali questões que são específicas. E muitas vezes o Código Civil não consegue tratar todos os todas, temas. Então, o exatamente. Código Civil, ele é o balizador que a convenção precisa seguir. Uhum. Então, pode acontecer da convenção ter algumas atividades que não estão expressamente previstas no Código Civil. O que não pode acontecer é existir uma previsão no Código Civil e a convenção ir contra ele. Aí não pode. Entendi. Entendeu? Mas assim, eu tenho um condomínio que por uma questão específica o conselheiro ele precisa ter uma atividade X. Eu preciso regular isso de alguma forma. Então, qual é a análise? O que eu estou estabelecendo vai contra a convenção? Vai contra o Código Civil? Ou vai contra alguma outra legislação? Se não for, via de regra, aplica-se. Entendi. Entendeu? Ótimo. Como gestora, o que você recomendaria para que os incorporadores tivessem mais cuidado na confecção deste documento, que no final das contas vai ser, como a gente brincou, né? Seja a Constituição ou seja a bússola da gestão do condomínio. Quais são as recomendações ou os pontos de atritos mais comuns que você vê dentro do condomínio, Suzy? O regimento interno, que ele vem sempre junto com a convenção, né? Você tem a convenção ali, no final você tem o regimento interno. A gente precisa tomar alguns cuidados, porque, vamos supor, você está na sua casa, você mora na frente da piscina, e no regimento interno está escrito lá que a piscina pode ir até 2 horas da manhã. Uhum. Ou o salão de festa pode ter festa até as 2 horas da manhã. Um outro detalhe é a questão das procurações. Isso realmente ela atrapalha muito a vida do síndico e do condomínio. O morador, ele
Ele não vai para a Assembleia porque ele sabe que tem uma pessoa que vai chegar lá com 100 procurações e vai mandar em tudo, vai resolver tudo. E decidir do jeito que E ele... decidir do jeito que ele quer. Eu era gestora de um condomínio em Brasília, 750 unidades, Uhum. tinha uma pessoa que tinha 150 procurações. Caramba. Então, assim, ela resolvia tudo sozinha. O que tinha menos, tinha 80. Ela tinha 150, aí o outro tinha 80, juntavam os dois, acabou, Tá tudo certo. né? O condomínio fazia o que eles queriam, o síndico fazia o que eles queriam. Então, eu acho que isso eu tenho que tomar muito cuidado. E hoje em dia, a questão do síndico profissional, né? Que eu acho que a gente tem, sim, abrir esse leque para o síndico profissional, porque tem muito morador que não quer, Uhum. né? Os nossos Eu síndios- acho que a grande maioria não quer. não quer, não Por quer. exemplo, quando eu estou desenvolvendo empreendimento, seja segunda residência, seja de hospedagem, tenho certeza absoluta que ninguém quer. Por quê? Exatamente. Porque o cara está ali para ou usufruir do equipamento, tá certo? Ou para ter rentabilidade com o equipamento. Sim. Ele não quer ter preocupações e trabalhos acessórios, e muitas das vezes também não remunerados, Exatamente. né? Exatamente. Muitas das vezes não remunerados, porque ainda tem convenção de condomínio que não remunera Que não remunera o síndico, tá certo? Exatamente. Ele vai por amor, É, tá certo? E a encheção de saco é tão grande que eu acho que perde o amor rapidinho. pede, não fica. Uhum. Não fica. Eu já vi muitas histórias, até tem um quadro lá que eu estou fazendo de toda sexta-feira, fofoca no condomínio. Esse é bom, viu? E eu, toda sexta-feira, eu lanço um. E o pessoal vem, Suzy, eu tô lá assim, tô entregando tudo, porque eu não aguento mais, eu não ganho nada. É. Às vezes nem a isenção da taxa extra. Então, Uhum. assim, é muito complicado. Porque pensa bem, você como um gestor, você é contratado para você, eu acho que o pior de todos, gerir conflitos. Uhum. A gestão de conflitos é a Uhum. pior de todas. Tá, você tem a gestão de conflitos, aí você tem que administrar o condomínio de 100 unidades. Você tem que administrar a terceirizada, você tem que contratar as pessoas. Aí você fica pensando, poxa, mas será que vale a pena eu trazer tudo? E outra coisa, você tem o seu CPF que está ali na frente. Exatamente. Então, o seu CPF é que responde por tudo. Você fala, cara, será que vale a pena isso? A Né? minha Será que eu opinião é que não quero vale. isso para mim? Exatamente. E o proprietário hoje, ele traz isso. Uhum. Os senhorzinhos, né? Aham. Eles até gostam, Uhum. sabe? Porque Pra se sentir útil, né? se aposentaram e estão lá. Só que tem uns que não têm a noção Aham. do pepino, desculpa Aham. a palavra, que eles estão trazendo para eles. Porque gente. Aham. Aconteceu, você viu aquela criança que, infelizmente, caiu aquele brinquedo em cima dela, o que aconteceu? Uhum. Vai para todo mundo, vai para o condomínio, vai para o síndico, né? Então, é muito complicado. Uhum. E eu vi também recente, acho que é a notícia da semana passada. Um síndico, eu acho que. Qual foi o estado? O cara que estava patrulhando com Foi um no... fuzil. Foi em no Santa condomínio. Catarina, não Foi Santa foi? Catarina? Foi Eu não sei onde foi o estado, mas o cara estava patrulhando de madrugada Sim, o condomínio com um fuzil na mão. sim. Então, assim, nem 8, nem Nem 80. 80, Né? é. Amigos incorporadores, ajudem a valorização do teu ativo imobiliário, tá certo? Pós-entrega do empreendimento, que é muito importante para Sim. que a gente mantenha uma carteira saudável de investidores dentro da nossa corporação. Tendo um pouco mais de cuidado naquilo que você vai colocar na documentação para registro de corporação. Lembrando que, como bem orientou a doutora, você tem até a entrega do empreendimento, até a constituição da incorporação do empreendimento, tá certo? Para você fazer essa alteração e as adequações necessárias para que haja um excelente convívio entre os proprietários desse novo empreendimento. Outro detalhe também eu acho muito interessante seria o incorporador, ele treinar o corretor para vender o imóvel. O corretor ele tem que ser muito bem treinado e começar pela convenção do condomínio. Uhum, Eu sou corretora de imóveis, uhum, eu sei como funciona. A gente, uhum. o cliente entra, a gente quer encantar o cliente com tudo aquilo que está ali, que encanta a gente também. Mas você tem que explicar para ele como é que funciona a convenção. A convenção do condomínio, a minuta é essa daqui. Suzy, vou te dar um exemplo. Eu estou nesse mercado de incorporação, essa indústria da construção civil, há quase 30 anos. Sobre nossa gestão, já foram mais de 30 empreendimentos entregues, mais de 8.000 unidades entregues. Consequentemente, mais de 8.000 vendas feitas, porque não se vende só uma vez uma unidade. Sim. Eu vou te dizer um negócio. 99% das vendas feitas, o corretor não tem o mínimo interesse em tocar no assunto pós-entrega. Não.
os incorporadores também, apesar de alguns até treinarem seus times para fazer essas observações, tá certo? A decisão de venda está muito ligada à emergência do corretor em Sim. fazer dinheiro rápido Sim. para que aquele processo passe principalmente em lançamento. Sim. Então a gente vê lançamento derreter aí em 10, 15, 20 dias, que eu tenho certeza absoluta que ninguém teve prazo suficiente para explicar melhor para o comprador ou do lado do comprador. Fazer com que o time que está apresentando aquele negócio imobiliário para ele tenha tempo suficiente para explicar toda a etapa, não só do produto, mas muito mais em relação a quais são os equipamentos do Sim. condomínio, como vai ser isso, como que é essa convenção, o que ela pleiteia. Então, assim, eu te garanto que mais de 98% das vendas que eu já vi de empreendimentos, tá certo? Esse é um assunto que não se toca, nem Não. por parte das vendas, muito menos por parte dos clientes, a nível de interesse. Como corretora, quando eu chegava para vender, se eu fosse falar de convenção, era por minha conta. Uhum. Assim, de 100 vendas, talvez 3, 4 perguntavam como é que era a minuta da convenção. Uhum. Isso antigamente. Uhum. Eu estou com um grande problema nesse empreendimento que eu estou, porque o corretor falou que o imóvel era vendido com a piscina aquecida. E você vai ver lá, não é a piscina aquecida, Não é tem isso em lugar nenhum. preparação para a piscina, para Ok. aquecer a piscina. Ok. Então, e o morador fala, não, o proprietário, mas eu comprei com a piscina aquecida. Uhum. Quer dizer que eu vou ter que pagar para Aí aquecer a piscina. sobra para quem? Aí sobra para quem? Para o síndico explicar Uhum. para ele. Uhum. Aí, por favor, vamos tentar falar com a construtora, vamos entender o que está acontecendo. Uhum. Olha, tá aqui, ó, é preparação para a Uhum. piscina. Uhum. Então, quem vai ter que aquecer a piscina somos nós. Uhum. Nós vamos ter que fazer taxa extra e vamos aquecer a piscina. Aí É dessa outra forma briga. que funciona. Uhum. Aí é uma outra briga, sabe? Uhum. Então, assim, realmente a gente sofre um pouquinho. É uma briga comparada com a briga de montagem dos equipamentos. Sim. Hoje, muitos incorporadores preferem entregar as áreas semi-mobiliadas ou mobiliadas Sim. do que deixar isso para o condomínio no segundo, terceiro momento. Sim. Tá certo? Por quê? Porque gera estresse e grande. 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 Mas aí grande. ainda tem outra questão, Moroni. Vou comentar aqui, senão eu esqueço. Um cliente me procurou essa semana e estava comprando um lote para poder construir uma casa para poder alugar pelo Airbnb. Ok. Isso daí não está muito bem pacificado, né? A Nossa. gente tem discussão hoje no STJ, se é proibido, se for residencial, comercial. O que a gente tem hoje? Um grande depende. Uhum. Falei, bom, vamos analisar então o contrato e a futura convenção do condomínio para a gente entender o que está estabelecido aqui. Uhum. Por quê? É um imóvel para segunda moradia, fins comerciais. Ok. A primeira página do contrato, imóvel destinado a fins residenciais. Convenção, fins residenciais. Uhum. E o corretor mandando um áudio para cliente falando, olha, em que pese está escrito aí que é residencial, Ok. é só para ninguém colocar um supermercado, uma farmácia, mas alugar Nossa. pelo Airbnb não é fins comerciais, Hum. mesmo que te dê lucro. Eu falei, olha, vamos refletir sobre essa frase. Não faz nenhum sentido, né? Não deu Está certo. respondido. Não faz nenhum sentido. Então, assim, de fato, eu nunca trabalhei com a venda, mas é uma dor do jurídico. Uhum. A gente elaborar os documentos e o incorporador não alinhar isso com o comercial. Sim. E isso traz prejuízo para o incorporador. Sim. Porque se a pessoa consegue comprovar que foi prometido para ela uma piscina aquecida, ele precisa cumprir a oferta. Uhum. A sorte do incorporador é que raramente a pessoa consegue comprovar isso, porque foi ali atendido na sala de Sim. vendas, isso não está escrito. Mas eu já recebi casos em que a pessoa foi comprar um imóvel com uma vista para tal lugar, Uhum. segunda residência, só investimento. E no contrato dela, o imóvel definido não tinha essa vista. Só que ela tinha todos os documentos que o corretor desenhou, o corretor colocou o nome, o corretor assinou. Entendi. Resultado, o incorporador teve que indenizar isso. Mas assim, isso é exceção da exceção. A grande maioria não tem como comprovar esse tipo de promessa. Entendi. Doutora, já que você tocou no tema, esse é um tema importante para o momento. Airbnb.
o que pode, o que não pode, o que está pacificado, o que não está. O que a gente tem visto? Uhum. De um lado, problemas, e hoje a gente tem a Câmara de Vereadores da cidade de São Sim. Paulo numa briga gigante com alguns incorporadores, Uhum. porque pegaram aprovações para uma zona de interesse social Uhum. e aprovaram empreendimentos de rentabilidade, que não, os assuntos não se comunicam, tá certo? De outro lado, vende-se e aprova-se e registra a incorporação de um empreendimento residencial, prometendo ou na expectativa de compradores, tá certo? Que ele possa fazer uma utilização desse equipamento como rentabilidade. Certo. Como é que está isso? Então, um grande depende. A gente tem decisões no STJ, como ainda não foi afetado por recurso por tema repetitivo, a gente não tem isso pacificado. Uhum. Então, a verdade é que a gente tem uma Câmara decidindo de uma forma e outra de outra. Uhum. Mas a gente já teve decisão no sentido que, se tiver na convenção que é fins residenciais, eu não poderia... Puramente residencial. Isso, eu não poderia colocar ali a operação do Airbnb. Ok. Por outro lado, a gente já tem decisão que fala, bom, se estiver na convenção, mesmo que seja fins residenciais, mas estiver autorizado, Uhum. aí eu posso colocar. Uhum. Mas a gente não tem isso muito bem Não decidido ainda, Uhum. como é que vai ser. Suzy, nos condomínios tem esse tipo de problema? Tem. Eu tive, há uns 2 meses atrás, nós tivemos que fazer uma assembleia no nosso condomínio, por conta de nós tínhamos 3 Uhum. apartamentos alugados pelo Airbnb. E era muita gente entrando e saindo, era algumas atividades assim que não eram muito, né? E os moradores os moradores começaram a se incomodar com Ok. isso. O que nós fizemos? Chamamos uma assembleia, porque os moradores pediram, Uhum. solicitaram essa assembleia para proibir. Foi levado uma assembleia, a moradora, uma delas levou um advogado, tentou falar, levou até o representante do Airbnb aqui em Brasília, levou, sabe, falou a mesma coisa, não está pacificado, isso, aquilo. Uhum. Que, moral da história, foi pela assembleia, foi proibido o Airbnb dentro do residencial, Uhum. né, porque até então podia. Uhum. Só que assim, as pessoas não entendem, lógico que a gente entende, você comprou para você Uhum. alugar pelo Airbnb, Uhum. né? Você precisa rentabilizar. Uhum. Só que também para o condomínio traz muito transtorno. Hoje em dia tem aqueles mercadinhos dentro do condomínio, que você chega lá e você compra. As Uhum. pessoas chegavam lá, pegavam e iam embora. Não Simplesmente pagavam. assim, não Simplesmente pagavam. achavam que era, né? Que é de graça. Que era de graça. E as coisas não funcionam assim, Uhum. né? Você está num condomínio, tem regras, você tem que saber como as coisas funcionam. Uhum. Então, nesse caso, a Assembleia proibiu. Então, não tem mais Isso. Airbnb. Então, inclusive, essa tem sido a orientação que a gente passa pelo jurídico. Para o condomínio que está enfrentando esse tipo de problema, faça uma assembleia. Sim. Mas aí, lembrando que o morador que quiser pode entrar judicialmente para questionar o tema. Uhum. E aí a gente volta para o depende. Então, a gente tem decisões de primeiro grau que autoriza, tem decisões Sim. que negam, tem Uhum. decisões que negam e aí recorre e ganha no tribunal. Então, enfim, o judiciário em algum momento vai ter que afetar o tema para poder decidir. É tão sensível esse tema que, por exemplo, aqui em Goiânia, final de semana passado agora, né, esse último final de semana, a gente teve uma corrida do MotoGP, corrida Uhum. internacional, e que lá para segunda ou terça-feira eu escutei algumas conversas de alguns administradores de condomínio, por exemplo, pessoal da região ali da GO 020, os condomínios dizendo, se alugar, vai ter multa de R$10 mil. Cara, Por quê? Porque eu estou num sim. num empreendimento Sim. de altíssimo padrão, num Residencial, condomínio fechado. Não tem jeito de dizer que é para investimento, Sim. tá certo? No máximo aluguel, tudo Sim. bem, ótimo, de longa duração, tá certo? Mas alguns condomínios se posicionando, falando, não, se o proprietário alugar, nós vamos aplicar uma multa Sim. de R$10 mil. Está previsto no condomínio, não está essa multa? Não sei, mas foi uma forma de inibir, De inibir. tá certo? Um amigo que tem uma chácara num condomínio lá depois da polícia, da polícia rodoviária estadual, ali na própria GO 020. Ele falou, acho que eu vou alugar minha chácara. Falei, vê primeiro se pode. Então ele consultou o pessoal do condomínio e falou, não tem lugar nenhum dizendo que não pode, mas também não tem lugar nenhum dizendo proibindo. Sim. Aí, nesse caso, poderia. Aí beleza, aí vai lá, você aluga uma chácara, vai 10 pessoas,
uma quinta, sexta, um sábado e um domingo, pautorando 24 horas, cerveja, bagunça. E aí, como é que fica o vizinho teu, né? Que é proprietário e que mora lá? Aí, mas nesse caso, o condômino, né, que foi a Uhum. pessoa que locou, vai ser responsabilizado. Sim. E aí, conforme convenção, né, é claro que a gente tem ali as Uhum. penalidades As regras, né? estabelecidas e Isso. tudo mais. Com relação a Goiânia e o MotoGP, até um assunto que eu ia tocar também, porque, assim, esse assunto ficou top Rodou, né? 10. Rodou. Alguns condomínios, eles, apesar de ter fins residenciais, eles estabeleciam que uma locação, ela teria que ter um prazo mínimo de 12 meses. Uhum. Então, alguns questionamentos que a gente recebeu. Doutora, e se eu assinar um contrato de locação de 12 meses sem multa e fizer a rescisão Desistir. antecipada? Ou seja, para tudo. Pra tudo ter um jeito. Falei, olha, não deixa de ser uma Né? estratégia, Uma né? Mas estratégia. você pode enfrentar problema com o condomínio, não deixar entrar e tudo mais. Mas esse caso específico em Goiânia, teve muito condomínio se mobilizando, porque acho que eles não tinham dimensão que ia Uhum. ter esse fluxo de pessoas. Uhum. Então, teve condomínio que no início liberava, aceitava ali colocar para alocação no Airbnb e tudo mais. Mas, de repente, quando você tem um movimento de quase o condomínio inteiro querer colocar a sua casa para poder alugar e a gente pensa no alto Aí é um padrão, grande problema. aí eu começo a ter um problema. Uhum. Porque eu vou ter ali, em um final de semana, uma quantidade de pessoas Sim. absurdas que eu não sei quem são, né? Uhum. E a gente sabe que pelas plataformas não tem esse juízo de valor, Sim. né? Diferente quando você aluga ali direto da pessoa, de uma administradora, que a pessoa vai fazer uma validação da pessoa. E por uma questão de segurança, é muito importante Sim. ter essa previsão, né? Sim, Porque muito. se há a previsão de locação por curta temporada, a administração do condomínio precisa se preocupar mais ainda com Mais segurança, ainda ter, com ter segurança. mais ainda um Sim. esquema de segurança, Sim. né? Isso. Que normalmente num prédio residencial não se tem tanto cuidado com isso, né? Como, por Ou- exemplo, num prédio já hoteleiro, que aí você passa lá, você só entra para o seu andar, e a gente vê o tempo inteiro condomínios sendo invadidos por Sim. pessoas que dizem que são, né, de lá e terminam fazendo um E arrastão termina em cima fazendo do arrastão em cima do condomínio. Uhum. Exatamente. E fora que entra pessoas assim que você fala assim, caramba, não vai dar certo. Eles começam a enfrentar. Tem briga mesmo com o proprietário, sabe? Ali Uhum. embaixo, na área de lazer. Então, assim, não fica uma coisa muito bacana, sabe? Para quem reside ali. Uhum. A gente tem uma segurança legal, tem facial, a gente deixa nossas tags lá, entra com tag, tudo direitinho. Essa pessoa chega, ela pega uma tag. Já bota a tag lá no carro. Uhum. Vai embora, de repente, e essa pessoa entra, a Não tem gente o não controle tem o se ela tirou, controle, né? se ela tirou ou não. Quando é Uhum. um prédio que você tem ali o controle, que você está ali perto, você está vendo tudo direitinho, né, o porteiro. Mas e como é que você vai saber se ela tirou essa tag ou não tirou? Uhum. Como é que você vai saber que ela vai entrar depois? Uhum. E outra coisa, outra preocupação que o proprietário não tem. Eu tenho que entrar, eu tenho que fazer o registro, faço minha facial até para eu poder adentrar o prédio. Ele não tem o cuidado de ir lá e tirar aquele registro. Uhum. Ah, o Moroni saiu ontem. Uhum. Se o Moroni quiser entrar hoje, ele entra, porque a facial dele está lá ainda. Aham. Então, assim, tem mais esse cuidado que as pessoas não têm Uhum. com o condomínio. Então, Agora, você imagina como que precisa se desdobrar a administração do condomínio, que aceita essa questão do Airbnb, muita gente entrando, muita gente saindo, você não sabe quantas pessoas estão dentro da Sim. unidade, não sabe quantas pessoas... sim, você não Fora o consegue. custo operacional para o condomínio, Sim, né? Eu fica acredito muito mais alto, que- né? que nas Aumenta contas tudo, né? isso Você impacta. aumenta tudo. Você impacta a questão elevador, você vai usar mais, porque as pessoas chegam, você está de férias, você vai, tá? Exatamente, Você você sobe, quer, você desce, você entra você quantas vezes quiser. quer, quantas vezes você quiser. Você tem sossego depois das 11 horas, você tem a lei do silêncio depois das 10. Eles não querem saber, eles estão de férias. Aham. Então o pessoal não quer. Ah, eu vou para a piscina, eu vou fazer. É muito complicado. É. Para gerir isso é muito complicado. Uhum. Diferente do empreendimento hoteleiro, né? Sim, Porque já preparado já para é isso, preparado pra isso. que aí a Isso. gente toma os cuidados até quando vai comprar o elevador, para que os elevadores sejam Exatamente. Exatamente. restritos que para não fiquem aqueles em cima da andares. piscina. Exatamente. Exatamente. Né? Então é bem complicado. É um assunto bem delicado ainda. Como disse a doutora Jordana, precisa ser Pacificar. pacificado, Precisa. precisamos Sim. de mais regras em relação a isso. Mas eu acredito que o futuro vai ser o que ficar estabelecido na convenção. Ok. Se a convenção vai liberar ou não. Sim. Mas assim, um palpite aqui. Você quer ver um assunto bem delicado também? Carro elétrico.
como a gente está sofrendo com isso. Uhum. Em Brasília ainda a gente não tem as normas ainda estabelecidas. Nós fizemos um curso lá no Corpo de Bombeiro, que nós fizemos para síndicos, e é mais ou menos 180 dias a partir de, acho que foi setembro, mas novembro, para sair essas normas. Mas assim, mesmo você lendo as normas que não saíram ainda, você fala, cara, mas tem alguma coisa errada. Eu não tenho instalado ainda, porque os moradores preferiram esperar para instalar, né? Mas O já tem muitos carregador. proprietários com Mas veículos eu elétricos. tenho proprietário com veículo elétrico. Isso é recorrente. Só que as normas vão sair para você instalar o carregador. Uhum. E para você que já tem o carro elétrico e está lá dentro da minha garagem, se acontece alguma coisa com o seu carro elétrico lá, como é que eu vou me prevenir quanto a isso? Uhum. E vamos Porque lá. E a legislação, ele carrega fora, e a mas ele tá lá legislação, dentro. dependendo da época do empreendimento, ele vai exigir ou não sprinklers dentro do estacionamento. Exatamente, né? exatamente. Eu vi alguma coisa E- falando, bombeiro vai liberar somente se tiver vagas abertas. Sim. Entendeu? Beleza, mas aí eu tenho uma vaga que está vinculada à matrícula da minha unidade, que ela é no subsolo, ela não é uma vaga aberta, que está a céu aberto esse negócio. Como é que eu faço isso? Sim. Vai ter que trocar? Vou ter que, amigavelmente, trocar com alguém dentro do condomínio? A gente Olha que conversando complicação. com o Corpo de Bombeiro, o pessoal do Corpo de Coronel, ele falou assim, hoje em dia, como é que você vai para o segundo subsolo com um carro pegando fogo lá embaixo, como é que você vai apagar? Uhum. Você não consegue entrar. Consegue entrar. Você tem que tirar o carro lá de dentro, porque o negócio ele é de uma... Essa semana mesmo teve algum problema E assim, fogo- acho que foi uma moto. Foi uma coisa absurda. E fogo de bateria não apaga com água. Não apaga com água. Tem que ser por químico. Pois é, certo? agora eu falo para as normas não saíram ainda, Uhum. mas eu tenho na minha garagem lá, eu tenho carro elétrico. Uhum. E se acontecer alguma... E se acontecer alguma coisa, como é que vai ficar o condomínio? Aham. Você vê como a gente está numa... A gente não sabe ainda como lidar com isso. Uhum. É delicado. Você comprou seu carro elétrico, Sim. você tem que guardar lá na garagem. Aham. Mas eu não tenho... As normas não saíram ainda, eu não sei como que... Se Deus o livre pega fogo lá, como é que eu vou fazer? Vou chamar o corpo de bombeiro, já tiro todo mundo do prédio e vamos esperar o que vai acontecer. Isso hoje em Brasília não tá, a legislação ainda não Ainda saiu. Ainda para não. essas As normas, determinações. ainda do Corpo de Bombeiro não saíram Não saíram ainda. Não. Tá. E os condomínios, eles não estão preparados, né? Os Não. condomínios antigos. A gente Não. tem aqui em Goiânia condomínio de 20, 30, 30, 40 40 anos. A gente não sequer Como é que você pensava puxa um nisso. fiozinho lá e faz uma gambiarra para você instalar um carregador? E né? a palavra tá na gambiarra. Exatamente. Imagina, você faz ali um ajuste para ué. colocar e esse carro pega fogo. Sim. A gente volta Porque o pra que eu já quê? vi Pra lá. comentário, o cara falou, não, mas eu puxo do meu medidor, que é lá no subsolo que está o Sim. meu carro, puxo e saio andando. Tá, beleza, tá aí. Isso está previsto aonde? Não, e tem E a condomínio... segurança elétrica para o condomínio? É, E para a tua unidade? E se isso dá um pau que exatamente. estoura lá em cima da tua unidade? E outro detalhe, tem condomínio lá em Águas Claras que não tem a carga elétrica suficiente para isso. Olha o outro problema Se que a nós grande, vamos a grande levar, maioria, a entendeu? grande maioria dos empreendimentos hoje já não tem carga para colocar Ar-condicionado, ar-condicionados, exatamente. Você Imagina. imagina você carro imagina para carro elétrico. porque não gasta tanto. Mas olha, eu tenho 100 apartamentos. Se o 100 resolver colocar o carregador, Tem que mudar vou ter que mudar tudo. toda a fiação do empreendimento. E aí você vai ter que comprar aquele negócio custa caríssimo, é quase e, 500 e mil, não não é é só isso? equipamento, né? Porque, por Sim. exemplo, vai aumentar a carga em muito do empreendimento em horários de pico, que são Que são... normalmente à noite. Exatamente. Né? E já Então é você o vai ter horário que ali mudar que- toda a fiação, toda a carga do Toda a empreendimento, carga. muda tudo. É. Né? Exatamente. E por isso que a gente fala, a convenção, ela é muito delicada, sabe? É o registro do condomínio, mas ele tem que ser muito bem tratado. E tem que estar muito antenado com A tudo tudo que é de novo Sim, que se apresenta, né? Sim, sim. Seja Airbnb, seja carro Tudo, elétrico, tudo. seja, né? E vai vir novidades ainda aí que a Sempre. gente não com está nem, certeza. nem imaginando. Mas vai vir muita coisa ainda E pra os gente. pontos de entrega por drone, Pois é, olha aí. né? Pois é, tá chegando Isso, já. tenho certeza absoluta que a maior parte dos meus amigos incorporadores ainda não estão colocando Não isso nas convenções de condomínio, nos contratos de compra e venda, em nada.
Mas as entregas por drone Sim. vão acontecer numa velocidade gigantesca, já estão Já acontecendo. estão acontecendo. A né? gente começou a ter um problema com a entrega pelo Física, iFood, né? Ali, exatamente. aonde a pessoa iria Aham. colocar ali a entrega. Essas imagina. brigas generalizadas que ficam na frente dos condomínios, Exatamente. porque o cara distratou um motoboy e aí o motoboy chamou os amigos e faz aquela roça na frente do condomínio, É. tá certo? Porque não tem uma preparação. Esses dias eu vi um negócio interessante, que um condomínio instalou uma caixa, né, externa. Uhum. Então, todas as encomendas, não comida, mas todas as encomendas, ele chega ali, ele já registra, faz Sim. tudo bonitinho. Fechou, ela já cai lá dentro de um container ou de uma caixa lá e depois o condomínio vai e recolhe. Achei isso bacana. É. Né? Para Prático, toda né? hora não ficar acionando o Na porteiro. portaria. O Né? porteiro. Quando tem porteiro. Quando tem porteiro. E quando não é, tem o porteiro? E aí não Né? tem trânsito dentro do condomínio também, né? Exatamente. Que a pessoa já Exatamente. coloca ali do lado de fora. Tem condomínios ali em Brasília, ali em Águas Claras. Eu falo de Águas Claras porque Águas Claras hoje é a maior cidade, né? Uhum. Dentro de Brasília. Dentro de Brasília, né? É, tem salas assim enormes para colocar, armazenar as encomendas. Porque é um outro problema seríssimo para condomínio, gente, é encomendas, é recebimento de encomendas. Às vezes você chega lá, tô recebendo um shopping, né? Você recebeu sua encomenda. A mulherada desce, vou Louca, pegar cadê? na hora. Cadê? Mas não chegou ainda. Como não? Tá aqui, eu recebi. Mas não chegou ainda, senhora. Uhum. Menina, é um Confusão. caos, é uma confusão dentro do condomínio. Aí, dali 3, 4 horas, quando você consegue acalmar a pessoa, que a encomenda dela chega. Sabe? Então, assim, e para você armazenar, e chega a encomenda assim que você fica perdido de tanta coisa que chega ao mesmo tempo. É outro E detalhe. você falou do negócio importante. Na área de desenvolvimento para primeiras ou segundas residências, ou seja, o equipamentos de hotelaria, a gente vai ter que preocupar com isso. Sim, tem, Né? tem que ter um Tem local que para você ter alguma guardar, forma armazenar. disso ser porque armazenado, porque não tem. a quantidade de compra é grande. Sim. Né? A gente sai fazendo armário para cá, assim, o que dá para a gente fazer, a gente consegue, né? Às vezes a gente fala com o morador na hora, o morador desce, mas tem Uhum. morador que manda entregar máquina de lavar roupa, manda entregar micro-ondas, aí fica aquilo ali na portaria e aquele negócio é minúsculo, Uhum. né? Você precisa também cuidar de quem está trabalhando no condomínio. Eu tô né? com um amigo agora que mudou para São Paulo e ele falou o seguinte, cara, aqui a entrega é em 2 horas. Tá. Ele falou, minha mulher tá comprando tudo. Eu falei, como assim? Não, precisa de um arroz, ela compra um saco de arroz e o cara entrega em 2 horas. Tá, e como é que é isso? Não, toda hora eu tô descendo lá para buscar trem. Nossa, você já imaginou Por a quê? confusão? Em São Paulo é muito mais cômodo e barato Sim. você pra entregar. pedir para entregar do Sim. que você sair, tirar o carro, botar, dependendo do horário, Dependendo do horário, você fica não vai. impossível de rodar. Entendeu? Exatamente. Então, tá mudando o hábito também em relação a essa questão. Sim. Quando ele me falou, eu falei, caramba, olha o problema de logística para o condomínio. Condomínio. Exatamente. E às vezes os moradores, eles não entendem isso, sabe? Eles acham assim, o síndico que não está fazendo nada, mas você está ali, você está pensando como você vai resolver as coisas, sabe? Não é fácil. Não, mas Condomínio o não dia é a dia no fácil. condomínio, ele é difícil, né? Assim, se ele não tiver uma confusão, não é condomínio. Uma vez eu participei de uma assembleia e a gente tinha feito a instalação do condomínio, o incorporador, ele não entregou as garagens cobertas. Certo. E aí começou ali uma discussão, né, no condomínio de, olha, nós precisamos cobrir as garagens. Falei, bom, então tá bom. Todo mundo, era generalizado. Todos os dias chegava reclamação para o jurídico, a gente precisa cobrir as garagens, todo mundo quer cobrir as garagens. Uhum. Fomos para a assembleia. Falei, vamos fazer o seguinte, vamos pegar 3 orçamentos, vamos fazer o cálculo disso, do impacto na taxa condominial, Uhum. para a gente verificar 2 possibilidades. Ou aprova o projeto, e aí quem quiser executa o projeto tal qual, ou o condomínio vai executar, mas o reflexo vai se ter Vai essa ter despesa essa. extra. Uhum. Levamos. Começou a assembleia, aquele caos generalizado, todo mundo brigando, todo mundo querendo falar mal do incorporador. Por que não coloca essa vaga coberta? Mal sabia ele que cobriu uma vaga consta como área construída. Não, e aí ficou aquele caos. Eu falei, gente, vamos organizar aqui então. Então é pacífico? Todo mundo quer cobrir a garagem? Queremos. Falei, então tá bom. Comecei a apresentar valores. Modelos e valores. Falei, olha, esse aqui é o projeto, então a gente precisa aprovar o projeto, todo mundo vai ter que executar igual.
Porque também a gente não pode aqui Sim. ter cada um cobrindo de um jeito. Uhum. Então, esse é o projeto. Para a gente executar esse projeto, a gente tem 3 orçamentos. Se a gente aprovar em assembleia que o condomínio vai tomar a frente para fazer essa execução, a taxa condominial de vocês vai aumentar isso e vai ficar esse valor durante tanto tempo. Uhum. Aí os ânimos já se acalmaram. Ok. Então, tipo, talvez não seja tão necessário assim cobrir a garagem. É, por aí. Se for o condomínio, a gente consegue esse valor de desconto, mas a realidade que vocês vão enfrentar é essa. Uhum. Lembrando que, se no meio do caminho desses meses acontecer algum imprevisto, esse valor pode subir, porque vocês não tem fundo de reserva que dê conta de Sim, segurar claro. isso aqui. O condomínio de vocês tinha sido entregue há no máximo 4 meses, ou seja, o condomínio estava engatinhando ainda. Uhum. Imagina o Uhum. caixa desse condomínio. Uhum. Isso considerando a taxa de inadimplemento também. E aí a gente apresentou o projeto, a gente falou de valores e tudo mais. Resultado, aprovamos o projeto, mas para cada um executar o seu e fixando uma data que as execuções começariam daqui 2 anos. Entendi. E, de repente, não era mais importante ter Não garagem era, coberta. não era um problema Não tão era grande. problema Não, tava tão tudo grande. Sabe o bem, que eu vi de tava ficando problema sol. com cobertura? O pessoal aprovou que cada um faria a sua, Aham. beleza? O cara fez a dele aqui e o cara tá com a dele aqui, com a vaga dele, falou, não tem condição de cobrir. Esse cara cobriu, durante a parte da manhã fazia sombra nesse carro de cá, durante a parte da tarde fazia sombra no... Resumindo, no carro dele não fazia sombra, porque tinha, sei lá, umas 15 vagas de cada lado que ninguém tinha cobertura. Ele resolveu o Entendeu? problema dos vizinhos. O vizinho de cá gostou, o vizinho de lá também. Entendeu? Suzy, mais uma pergunta. Como é que, do lado da gestão de condomínios, vocês estão vendo essa questão de, por exemplo, aproveitando vagas, o pessoal está fazendo aqueles sombreiros já com placa solar, Sim. tá certo? Os condomínios, em sua grande maioria, têm procurado essa solução de geração complementar de energia para baratear essa questão do custo das áreas comuns dos empreendimentos? Como está isso? Sim, e muito. Nós temos 2 soluções em Brasília. Hoje nós colocamos, nos 2 condomínios, a gente colocou a usina fotovoltaica Ok. em cima. Tinha espaço suficiente para Espaço fazer, né? suficiente em cima no prédio. Uhum. E tem aquela que você compra, né? Sim. Que você paga. Alguém tem uma Isso, usina em alguém tem algum uma lugar, uma usina lá e fazenda você- em isso, algum você lugar faz. e você faz o... Isso. Uma a gente instalou tem 1 mês, a gente não conseguiu ainda ver realmente, né, como Aham. tá, mas nós temos todo o controle, Aham. pelo menos está caminhando bastante para nossa redução ser bem Certo. bastante. E a outra a gente vai começar a instalar essa semana. Aham. E uma reclamação que eu tenho recebido bastante de alguns incorporadores é o seguinte: apesar do equipamento já estar lá, já está instalado e já está gerando energia, a companhia de energia demora a homologar aquilo para o condomínio. Demora muito. Então tem gente que está mais de 90 dias sem a companhia. Olha, nós Homologar. conseguimos homologar a primeira que a gente colocou, não deu 30 dias. Maravilha. Não deu 30 dias, a gente conseguiu homologar. Eles foram lá, Parabéns, fizeram- SEB. Dá um exemplo aí pro resto do Brasil, pelo amor de Deus. Nós conseguimos homologar assim muito rápido, foi bem tranquilo, não tivemos problema com isso. Né? A gente só não conseguiu ainda medir em termos, né? Aham. Ainda não conseguimos, porque Aham. não deu 1 mês ainda. Muito Certo. recente. né? Muito recente. Uhum. Mas foi muito tranquilo com a instalação, a homologação, foi bem tranquilo para E hoje tá bom porque é o seguinte, as placas estão gerando energia na parte superior e na parte inferior, Sim. né? As placas estão menores e gerando mais gerando energia. mais energia. O Isso. custo diminuiu, apesar dos impostos federais terem aumentado muito em relação à importação desses itens, certo? Verdade. Então, assim, o que a gente tem visto é que o investimento em si ele tem caído um Tem pouco, caído, tá certo? Em relação a isso. Normalmente lá atrás a gente fazia conta, o payback é 36 meses para poder ver o retorno do negócio. Ainda continua nesse prazo? A expectativa é esse prazo, expectativa 36 é meses? 30 meses. 30 meses. Nos falaram Ótimo, 30 meses. já estamos diminuindo Eles aí nos 6 falaram meses 30 no meses. Então a desenho. gente está. Vamos aguardar, né, para ver, mas Aham, falaram 30 meses. aham. E do ponto de vista jurídico, doutora, algum problema em relação a essa geração de energia? Algum não. questionamento? Não Assim, tem. tem sido uma questão bem tranquila. Depois que é feita a aprovação, Sim. né, para que Uhum. seja implantado no condomínio, o que a gente vê, assim, é que para aprovação ali gera uma certa discussão, mas geralmente os números acabam convencendo, né? Uhum.
E também o retorno, os condomínios que já estão há mais tempo que a gente acompanha também, funciona bem, não tem problema não. Maravilha. Gente, estamos chegando na reta final do nosso podcast Conte Sua História. Hoje, com um tema muito especial, falando da relação condomínio com os incorporadores na parte de desenvolvimento e estruturação e essa geração de problemas futuros para a gente mitigar. Suzy, o que mais que você tem visto, tem experienciado, que é importante que você traga aqui para que a gente leve ao conhecimento do nosso público? Olha, eu acho que a gente já falou bastante a respeito da convenção. Eu acho que seria mais um apelo a vocês, incorporadores. Vocês do A jurídico, vocês nós do desenvolvedores. jurídico, né? vocês desenvolvedores. Vamos ter que fazer uma Pensem, meia-culpa. pensem sim, um claro. pouquinho mais no síndico, né? Quando a gente está assumindo a gestão, a gestão ela fica muito complicada. Se está ali na convenção, você tem que seguir o que está ali. E dependendo do que é, meu amigo, dá dor de cabeça. E muita dor de cabeça. Doutora, suas considerações. Ouçam o jurídico. Sempre, ouça o jurídico sempre. Incorporador, o jurídico, ele às vezes ele é taxado de chato, mas a gente quer o melhor para o empreendimento. É fundamental que a gente tenha todas as orientações muito bem embasadas por parte de um jurídico que tenha competência para fazer essa análise. Exatamente, assim, e esse trabalho com o incorporador, ele vem desde o contrato até a própria convenção, o regimento interno, Sim. porque são documentos conexos, né? Sim, exatamente. Então, a gente tem essa briga com os incorporadores de trazer aí esse conhecimento e essa conscientização da importância dos instrumentos jurídicos que amparam o empreendimento, que não é só comercial em números. Nunca é só comercial em números. A gente tem que e precisa se preocupar com o pós-ocupação. Sim. Ocupou? Tá, beleza. E agora, como é que esse ecossistema, né? Esse mini ecossistema para empreendimentos pequenos, porque hoje a gente tem empreendimentos de 750 unidades, como você falou. Exatamente, Né? exatamente. Tem empreendimentos até maiores. A gente tem empreendimento aqui em Goiânia com 1.600 unidades, Nossa, né? Que é o uma Tropicali. cidade. Entendeu? É uma cidade. Uma Agora você cidade. imagina, eu acredito que deve ter um subsíndico por torre, porque não é Sim. possível. né? Então, e olha, eu posso te dizer, por experiência, que é um dos condomínios mais bem organizados que eu conheço. Eu Uhum. admiro, assim, como eles fizeram lá a divisão. Como é que é a estrutura jurídica deles? A cada 3 torres é um condomínio. Ok. Olha, Então, legal. lá eles são divididos em 3 torres e as unidades, né, as 12 torres, compartilham a área comum. Uhum. Então, os moradores das 3 primeiras torres não entram na outra torre, Ok. não passam no reconhecimento facial. Ok. Então, só entra se for convidado, realmente. Uhum. E a cada 3 torres tem um síndico, síndico. seja ele morador ou profissional. Entendi. E funciona muito bem, é um condomínio muito organizado. E aí, a parte comum é distribuída para todo mundo, mas a despesa, por exemplo, a taxa Uhum. condominial, o que você partilha ali das 3 torres Uhum. e da área comum. Da área comum, uma fração da área comum. Isso. Maravilha. Então, Você ele deve é ter um muito bem síndico organizado. geral, né? E cada torre ter o seu síndico. Então, Porque o você que... tem a área comum entre eles, né? Então, Então, você tem. O que eu sei é que a cada 3 é um síndico, e aí Uhum. eles compõem uma espécie de conselho para Isso. poder gerir a Entendi. parte A comum. parte comum. Entendi. Legal. Mas funciona muito Ah. bem. E é um caso que me chamou muita atenção, inclusive juridicamente, Aham. porque quando eu vi o tamanho, eu Uhum. pensei, nossa, Deixa eu aqui entender. tem muito problema. Deixa eu entender. E funciona muito bem. Que legal. Maravilha. Muito Legal. bem. Suzy, muito obrigado pela Obrigada a visita. Muito obrigado por ter deslocado de Brasília até aqui para a gente bater esse papo. Doutora, muito obrigado por, Imagina. não vou dizer largar seus afazeres, porque a gente nunca larga, tá? Tá bem, mas por ter também se deslocado para a gente atender um pouquinho aí das dores da Suzy. E para você, meu amigo incorporador, entendeu toda essa demanda? Compreendeu? Entrou? Venha, estruture melhor seus projetos. Não que você não esteja estruturando bem, mas preocupe um pouco com o pós-ocupação do empreendimento. É uma fase extremamente importante, inclusive para a gente que está desenvolvendo e fazendo incorporação, para a gente manter a valorização do ativo imobiliário. Porque só assim o teu cliente, percebendo essa valorização do ativo imobiliário, e isso recai muito sobre quem está administrando o condomínio, tá Sim. certo? Para fazer com que o projeto nosso, no final das contas, ele seja um projeto de sucesso. Então,
A composição não é só no desenvolvimento, na estruturação e na gestão de execução de obra. A gente precisa preocupar um pouquinho no pós-ocupação, porque isso é fundamental para esse sentimento do comprador de valorização do ativo imobiliário dele. Ok? Concorda? Concordo plenamente. Olha, eu arrisco dizer que a gestão do condomínio é o feedback do trabalho do incorporador. É verdade. Entendeu? Captou? Pegou a mensagem? Grava esse código. Meus amigos, foi um prazer estarmos aqui hoje reunidos no primeiro Conte Sua História, para que a gente, né, consiga trazer um pouquinho dessas dores dos players todos que compõem essa incorporação imobiliária, esse mercado, essa indústria, e para que a gente tenha condição, né, de trazer para vocês soluções, ideias e propósito para o teu empreendimento. Muito obrigado a todos. Obrigado, Suzy. Obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada. Até mais. Até mais.